Olá, queridos! Então, eu quero e vou discutir aqui com vocês sobre pai e mãe dentro da constelação familiar. Vocês sabem que a gente faz em equipe um trabalho maravilhoso de constelação, onde a gente aprende na prática, vendo ali as manifestações das famílias, né, dos sistemas familiares dentro do tema que a pessoa que foi constelar pediu. Então ela vai constelar uma questão importante para ela, que ela gostaria de ver o que rola ali, por que ela não consegue sair daquele lugar, né, daquele ponto, por que ela tem tanta dificuldade ali. Bom, aí tem uma variedade enorme, né, enorme de temas. E aí a gente faz muito desse trabalho, né? Então a gente vai vendo com a atuação na prática do que rola, né? O que é realmente importante na nossa vida. É mais uma forma da gente olhar até espiritualmente, sabe? Essencialmente a vida. Porque é um trabalho que abre para uma visão mais compassiva das pessoas e das questões. Ela pode não resolver, mas ela vai te dar uma perspectiva maior, né, uma visão além daquela visão que você tinha antes daquele problema. Então você, a partir daí, dessa nova visão, dessa nova abertura, dessa ampliação, você tem possibilidades maiores de sair desse problema. Né? Vai depender muito do que você vai fazer com o que te entregaram. Mas é maravilhoso. E aí, essa prática de campo, que é o que a gente chama, né, de acessar um banco de dados, de memória de uma família, de padrões cristalizados, um caminho familiar feito com base em emoções conflituosas, né, em sentimentos mal resolvidos, em segredos, coisas que não foram tocadas por falta, né, das pessoas se sentirem à vontade de falarem determinadas questões íntimas, não quiseram tocar naquilo, medo. Bom, vão se criando caminhos para os descendentes. E, gente, é uma forma de explicar as coisas que bate muito com qualquer filosofia espiritual. Né? Vai combinar com a Bíblia, vai combinar com a Umbanda, vai combinar com o kardecismo, vai combinar com o evangélico, vai entrar, ou seja, a constelação ela pode entrar para todos, porque é uma ferramenta que ela, sem falar de religião, ela alinha o que é a verdade, né? A verdade essencial, a verdade pura, que ninguém pode excluir ninguém, que o caminho é o caminho do amor, do respeito, né, do papel de cada um tem que estar no papel que é para si, não pode invadir o espaço do outro, as coisas precisam ser resolvidas e não escondidas, então assim, tem tudo a ver com essa história do amor, né? Tem tudo a ver com o amor que é a base de todas as religiões. Bom, dito isso, eu gostaria de falar sobre pai e mãe, essas duas figuras que são tão importantes e maravilhosas nas nossas vidas e que a gente nem sempre tem todas as peças para encaixar no nosso mental e no nosso coração para amá-los e integrá-los dentro de nós. Às vezes a gente vem numa família tão endurecida, tão defendida, cada um do seu jeito, que a gente não recebeu o amor da forma que aparecem nos filmes ou da forma que a gente julga que seria ideal. Então a gente passa muito tempo, quiçá a vida toda, sem conseguir alinhar os pais dentro de nós. E isso causa inúmeras distorções e faltas ao longo da vida, projeções em relações, conturbações, turbulências, falta de prosperidade, divórcio, dificuldades mesmo naquilo que você considere florescimento, prosperidade, abundância. Né? Então as pessoas estão muito na falta, né? As pessoas vibram ainda muito aí nesse lugar de mesmo elas tendo dinheiro, ainda não é o suficiente, né?
vários cenários que indicam a falta da integração, né, da tomada do pai e da mãe, tomar pai e mãe, honrar pai e mãe positivamente, sabe? Porque a gente entra no julgamento, ou a gente entra no medo de ser como eles, das coisas negativas que eles têm, então a gente acaba ficando parecido, ou enfim, vamos falar deles? Vamos falar um pouquinho mais, para vocês entenderem o quão importante é olhar para isso ao invés de tocar a vida para frente. Tocar a vida para frente, pegar uma força para ir para frente, para você conseguir sobreviver, não é vida. Não, você não vai ter qualidade na sua vida, você não vai ter tranquilidade dentro de você. Você precisa olhar para trás e fazer as pazes. Não estou dizendo que o caminho errado é você olhar para o seu pai e para sua mãe e colocar a culpa neles e julgá-los, né? E ficar pegando tudo que você estuda e colocando neles, tentando encaixar. Ai, olha como os meus pais são errados. Esse é o caminho errado para você. Isso não te liberta. Não te libera. O caminho eles podem ser como eles são e o que importa é o que eu vou fazer com isso, né? A gente já vai lá para Sartre, né? Para o existencialismo. A gente também pode entrar na fenomenologia dentro dessa abordagem de constelação. A gente pode entrar na psicanálise também, em grande parte, embora eu não goste. Mas sim, a psicanálise traz uma verdade que a constelação comprova, umas verdades. Enfim, a gente vai precisar tomar a responsabilidade do nosso olhar, um olhar infantil ou um olhar maduro, diante daquilo que nos entregaram. Então, eu não estou falando de regressão a vidas passadas, onde você já entende, então eu puxei isso de outras vidas, isso é um padrão meu, a responsabilidade é minha, do meu espírito, não tem nada a ver com os meus pais. Eu não estou nem entrando nesse mérito, que a gente pode entrar também, tá? Mas não é necessário. Não é necessário. Basta você começar a perceber. Primeiro, você precisa entender, porque a gente tem o raciocínio, né, para isso, para ajudar a gente a acessar o coração. A gente precisa entender as coisas para chegar lá, né? A mãe, ela funciona. Vamos falar de dinheiro, né? Porque todo mundo quer dinheiro e está todo mundo meio que vibrando na falta. A mãe, ela vai falar de útero. Foi essa força que te deu a vida. Foi essa força, a mãe, que serviu você. Ela passou muito tempo da vida dela, do jeito dela, tá? Não quero entrar nesse mérito. Nem você tente, mas a minha mãe, porra, fez... Não, para. Para de palhaçada. Para de jogar pra tua mãe o problema. Vamos amadurecer o olhar. Ela te pariu, pô. Ela te pariu. Então, no nível mais profundo do seu ser, por mais que esteja lá no teu inconsciente, você agradece muito a sua mãe por você estar vivo. Tudo bem que você, pode não gostar da sua vida, aí você tem outras questões que a gente precisa ordenar, tá? Para poder ir limpando, para você conseguir chegar onde eu tô querendo chegar aqui. Mas você pode ter certeza que a gente chega nesse lugar que eu tô te falando. O seu corpo todo, em todos os níveis mais profundos, sabem que ele só está aqui porque a sua mãe permitiu. E a sua mãe que te pariu, a tua mãe que te gestou. Então, a mãe, ela tem tudo a ver, você sabe, mesmo que seja lá no inconsciente, o quão importante ela é, quão essencial ela é. Então, se você vira as costas para ela, da forma que for, você vai perceber que a sua vida não vai andar. Ela vai estar empacando. Ou você vai virar uma... Bom, aí a gente tem que conjugar com o pai também, tá? Porque nunca as coisas estão isoladas. A mãe e o pai estão juntos na história, em qualquer história, tá? O masculino e o feminino andam juntos, tá? Mas assim, a mãe, ela vai falar de serviço. Ela vai falar... Quando a gente fala de serviço, eu sirvo a vida. A minha mãe me serviu durante muito tempo, quando eu era pequenininha. A gente sabe disso quando a gente vira mãe, mais profundamente na prática, né?
Cara, a gente serve o tempo todo a criança, a gente não tem mais férias, nem quando a gente tira férias a gente consegue tirar férias, porque a gente está o tempo todo servindo, preocupado, né, querendo que não passe fome, que esteja sempre tudo bem, e a criança demanda muito realmente, tá? Então, assim, o que a constelação faz é ir lá te mostrar o porquê que a sua mãe pode não ter dado conta de fazer tudo isso com tanto amor e doçura e amabilidade para você. Ou porque ela te sufocou tanto com esses eu te amo e beijos sufocantes que ela também te impediu de viver. A constelação vai te ajudar a ver o que está atrás disso. E a partir daí você tem possibilidade de mudar o olhar para se liberar. Mas é muito importante que você faça isso. Porque a mãe é a sua qualidade no servir. Não adianta nada você estar com a força do pai adequada, que é uma força de foco, determinação, direção, potência, né? Ideia, e vou fazer. Não adianta nada você estar bem com essa força, porque você vai virar um tratorzão. Você vai acabar se enfraquecendo do ponto de vista emocional, você vai ter dificuldade de empatia, você vai ter dificuldade até, assim, de dar o toque do florescer, que seria, no caso, a mãe seria o sucesso, né? O sucesso do nascimento. Ela passa por ciclos, ela vai gestando, vai amadurecendo, vai e ela floresce no ponto máximo da vida. É ela que está lá, ela que te pariu, ela que dá a vida mesmo, na prática, né? Então, quando você está só na força do pai e não está na força da mãe, você simplesmente, sabe, passa pela vida sem a força do fazer nascer. Você vai ser duro, você vai ser rígido, você vai ser rigoroso, autoexigente, porque tudo acontece primeiro dentro de nós, né? Perfeccionista, muito focado, muito, muito, muito excessivo, porque faltou a mãe. Então, assim, né, e fora tem toda a teoria que a gente comprova em campo, que é do masculino enfraquecido, né? Porque para o masculino tomar um lugar e o feminino não tomar um lugar nenhum, é porque rolou um enfraquecimento também, né, do masculino que levou a uma exclusão do feminino. E aí, enfim, gente, my people, o negócio é muito mais embaixo, tá? Então, se vocês querem falar de sucesso, é a mãe. De florescimento com brilho, com serviço. Agora, se você toma só a força da mãe e você não toma a força do pai adequadamente, o que pode acontecer? Você pode virar uma pessoa muito... fora que você vai perder a direção, né? Você vai perder a direção, você vai até fazer coisas, mas as coisas não vão se firmar tanto assim. Você pode virar uma pessoa que vive muito em serviço. Sabe, aquela pessoa que nem se vê, tá só fazendo pelos outros, né? Que aí também não é adequado, de que nós estamos na Terra. A Terra pede o quê? O equilíbrio do masculino e feminino. Você vai ter que voltar em novas encarnações, né? Aqui que a linguagem desse canal é essa, né? A gente vai voltar em outras encarnações para entrar num trabalho de, pô, peraí, eu aprendi a servir, mas agora eu vou ter que aprender a me ver. Porque às vezes eu estou servindo tanto, né, como se eu fosse uma freira, e, pô, no caso não sou. No caso não sou, não vim freira, né? Não tem por que eu me colocar como Jesus Cristo. Bom, se eu estou me colocando como Jesus Cristo, Madre Teresa, e eu não estou na encarnação deles, no caso eu não sou eles, né? Então eu estou com um excesso aí de alguma coisa, né? Eu entrei num radicalismo. E a gente não quer o radicalismo, a gente quer o realismo. Sabe assim? A gente quer sair dos extremos. A gente não quer salvar ninguém. Isso já é um não saber o seu lugar dentro do grande sistema que somos. Então, quando a gente não toma pai e mãe adequadamente, dentro de nós, a nossa forma de vê-los e tomá-los, isso é um processo, a gente vai não sabendo o nosso lugar no mundo. A gente vai ficando desmedido nessa força do dar e do receber. E aí, dentro de cada nível, né, dentro do momento que a gente está, a gente vai atraindo um parceiro parecido, que traga
essa necessidade de olhar para isso, né? E aí sempre a gente vai atrair relacionamentos mais conturbados, complexos, tóxicos, muitas vezes, difíceis, traições, né? Porque tudo é provocado por nós. A gente está sempre escolhendo, mesmo que seja escolha inconsciente, né? Mas atraindo exatamente aquilo que é necessário para que determinadas questões sejam vistas, né? E modificadas em nós, que é o nosso trabalho de cura, né? Então, basicamente, a gente vai ter que olhar como está o masculino e o feminino em nós e o equilíbrio da balança. Para ver esse equilíbrio, a gente vai precisar olhar para pai e mãe. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. A gente faz tantos trabalhos de campo legais. É um trabalho tão bonito de até para quem está fazendo, principalmente, né? Porque a gente recebe muito. Porque a gente nunca chega, gente. Por mais trabalhos que a gente faça, mais constelações e mais terapias e não sei o quê, parece que sempre a gente volta nos mesmos lugares, né? Porque é muito difícil pra gente essa questão com a mãe e com o pai. É compreender, integrar, aprender a confiar em si mesmo, né, no processo de criação. Eu agora que virei mãe, gente, eu fico pensando nisso, né? Tá muito mais fácil de eu olhar para minha mãe, embora determinadas coisas ainda não estejam no lugar, né? Mas é mais fácil porque você começa a ver, cara, como assim, né? Eu fico de lado. Às vezes eu preciso eu me colocar de lado. Não é que eu seja uma pessoa que me coloque de lado, não, tá? Eu gosto muito de estar em evidência da minha própria vida. Mas quando você tem um filho, não tem jeito. Você vai estar de lado, né? Você vai precisar se colocar de lado porque ele demanda, ele tem necessidades que não tem jeito, cara. Entende? E eu não quero delegar a minha própria função, eu quero eu mesma fazer, né? Então, eu não vou ficar me comparando com a minha mãe. Em primeiro lugar, isso é um erro, né? Porque quem se compara fala assim, eu vou fazer com meu filho o que a minha mãe nunca fez comigo. Você já está se jogando na história dela. Não existe isso, né? Eu vou construir a minha história com o meu filho e é isso. Eu posso, em alguns momentos, ser parecida com a minha mãe. E daí? Né? É a minha mãe. É o meu portal. Quem disse que ela é toda errada? Quem disse? Quem disse que ela é certa ou errada? Eu que estou no papel de juíza da minha mãe? Por muito tempo fiquei. Gente, por muito tempo fiquei, cara. Então, agora, sendo mãe, fica muito mais fácil das coisas integrarem. Entende? Você aproveitar todo o conteúdo que você já acessou, tudo que você já estudou e na prática você vê. E aí mais os trabalhos de constelação, mais os pacientes, mais tudo já fica mais fácil, né? Enfim, gente, a força da mãe para a gente ter satisfação na nossa vida, para a gente ter assim os sentimentos e os pensamentos mais saudáveis em relação às pessoas, sabe? Conseguir apaziguar mais a mente, conseguir pegar um controle mesmo mental de volta, né? Conseguir meditar, é muito mãe. Conseguir parar, meditar, ter a calma necessária para resolver conflitos, ter a calma necessária para resolver relações, ao invés de desistir. Isso tudo é mãe, né? Então, eu recomendo que vocês sejam mães, sabe? E quem não pode ser mãe por alguma razão, ou não pôde, ou enfim, não possa, que encontre formas de ser mãe, sabe? Não tô falando de ser mãe de cachorro, não, gente, porque até pode ser, tá? Não sou contra isso, não. Mas não é, né? Não é a mesma coisa. Você precisa se relacionar, desenvolver a capacidade de doar-se, de servir para poder desenvolver essa parte. Pessoas muito endurecidas, que têm o masculino, né, mais na frente, são pessoas que precisam abrir essa parte da mãe. Então, se colocar em papéis assim, que possam abrir o seu coração, que possam tocar esse lado do serviço, né, esse lado de ouvir as outras pessoas, a demanda das pessoas, ao invés de ficar só vendo você e demandando. Entenderam? Mais ou menos? É por aí. Eu não vou deixar o vídeo muito longo, não, porque eu queria jogar
uma discussão, uma reflexão sobre pai e mãe, que eu acho que é super importante para a gente entender o momento que até a gente vive, né? De falta, de escassez e de medo, de uma maneira geral, até o medo da morte, né? O medo da vida, o projetar nas pessoas a insatisfação geral, no governante, no presidente. Tudo isso tem a ver com essa falta aí da mãe, tá? E muitos acham que tem uma boa relação com a mãe, que estão bem resolvidas com a mãe. E quando você vai ver no campo mesmo, né, abre ali uma necessidade de liberação mais profunda, porque a mãe tá demais na vida da pessoa, que tem isso também. Tá bom? Então a mãe precisa estar bem resolvida em nós, para o nosso sucesso financeiro e para a nossa profissão, de uma maneira geral, tá? Mas a mãe anda com o pai, tá bom? Então já falei um pouquinho dos dois aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.